Estamos de volta com o programa Ação Nacional e o assunto de hoje é educação. Eu estou aqui conversando com o professor Reinaldo Rick Júnior, responsável pela criação do curso pós-graduação sobre Engenharia 4.0 do Grupo Kroton Educacional. Bom, professor, a gente está falando sobre indústria, né? Explicamos que era a indústria 2.0, 3.0, 4.0 e a 5.0, que agora já está chegando no 5, né? Daqui a pouco vai aparecer o 6, né? Sim. A 5.0... O que vai acontecer com o 6 eu não sei, mas... É a aplicação, talvez nem, a gente nem sabe se vai ter mundo até lá, na verdade. Bom, acho que eu não estou vivo até lá, mas tudo bem, vamos lá. A 5.0 foi uma iniciativa do governo japonês, né, que estava entendendo todas essas tecnologias e desenvolveu esse conceito para aplicar todas as tecnologias da quarta revolução industrial exclusivamente para o bem-estar do ser humano, né? Então, a chamada Sociedade 5.0, a Sociedade Superinteligente também é chamada, né? Que eles entendem isso, ainda mais o Japão, que é líder mundial em robótica, por exemplo, né? Eles experimentam isso, que é muito importante você ter robôs no processo produtivo, até para ajudar cuidar de idosos, né? Isso é muito comum no Japão, mas o mais importante é você focar o conhecimento científico e tecnológico para o bem-estar do ser humano, né? Que eu comentei anteriormente. Água para beber, que aliás a água vai ser um tema, vai valer mais que petróleo, né? Em pouco tempo. Água para beber, comida para comer, ar para respirar. Estudos mostram, né, que por causa da pandemia, da quarentena, que reduziu muito a mobilidade urbana, que a qualidade do ar aumentou significativamente no mundo inteiro, né? Então, água para beber, comida para comer, ar para respirar e fazer tudo isso com saúde. Essa é a ideia da indústria 5.0, né? Usar o conhecimento científico e tecnológico para o bem-estar das pessoas. Por isso que eu falo que é tudo uma questão de consciência, né? E de equilibrar as forças, né? Porque o mundo em termos de riqueza, é extremamente sustentável. A questão é realmente a solidariedade, né? As conexões, criar um mundo melhor para todos, ou, como disse o Papa Francisco, não teremos mundo para ninguém. Sim. Por que dizemos que a indústria 5.0 é a reconciliação do homem com a máquina? Sim, o diálogo, né? Eu gosto muito dessa ideia do diálogo entre o homem e a máquina. A inteligência natural dialogando com a inteligência artificial, né? E esse diálogo está crescendo, a inteligência artificial vai adquirindo cada vez mais autonomia. Então, se a gente for parar para pensar, é a criatura querendo virar criador agora, né? A inteligência natural, que sempre foi a criatura, agora criou, né, uma criatura que conversa com ela. Então, ela passa a ser o criador, entendeu? Então, todo esse processo se dá no nível, por isso que é um pouco paradoxal, talvez até polêmico dizer isso, mas eu acho que o que mais prevalece da tecnologia é o ser humano, pura e simplesmente, né? A digitalização, o ensino à distância, né? A gente vê decisões do Supremo Tribunal Federal, tudo à distância, o Congresso Nacional, mas o que prevalecerá, eu acho que é pura e simplesmente o ser humano, como sempre foi, aliás, não é verdade? Porque a máquina está a serviço do homem. A máquina a serviço do homem, e se a gente não tomar cuidado, a máquina corre o risco de destruir o próprio ecossistema, né? O próprio planeta, entendeu? A questão mais uma vez, da água, o desmatamento, né? Pandemias, essa nuvem de gafanhotos agora, isso já é um desequilíbrio ecológico, né? Porque foi o grande triunfo... As altas temperaturas, sim, né? Em locais a questão das mudanças climáticas, entendeu? Onde nunca teve furacão, pode ser que vai ter. Então, né, é todo um desequilíbrio ecológico, por isso que a grande revolução é a biologia. Bios é vida, né? Entendeu? Então, é usar o conhecimento para a promoção da vida. E isso exige um trabalho de capacitação profissional muito grande. Quando o senhor fala da máquina, posso dar até um exemplo aqui, isso aqui é um deles, né? Sim, a gente costuma dizer que estou mostrando o celular aqui, sim. Mas sem fazer propaganda de nada, mas está aqui, né? A gente está falando aqui, mas essa é uma revolução industrial, sim, né? Porque o senhor fala assim, a máquina começa a te reconhecer. Ele me reconhece, né? Sim.
né? Hoje eu não preciso nem colocar meu dedo mais aqui, ele simplesmente olha, eu olho para o celular, Sim. o celular com a câmera já me reconhece facialmente e libera. Sim. Né? É umas coisas assim fantásticas. E pode também te consumir, né? Entendeu? Que aquilo que eu procuro, ele começa E a tua mente pode ficar totalmente imersa no digital, né? Por isso que eu acho que mais do que nunca a educação, né, na sua concepção filosófica clássica, desde os gregos, eu gosto muito, né, de Platão, Aristóteles, já li algumas coisas, gosto muito, e principalmente na República de Platão, que ele fala ali, a educação é a base da República, né? É a base da cidade, né, que ele pensa, que ele desenvolve, que ele constrói. Então, eu acho que a gente nunca, né, apesar de tanta digitalização, eu acho que daqui para frente a gente nunca vai ser tão humano, né? Por causa disso. Porque a própria ideia do celular já tem clínicas, né, especializadas em pessoas com um grau de dependência muito grande de celular, né? Mães que não amamentam os filhos para ficar... Exatamente. Já é uma realidade, entendeu? Não, terapias, né? Eu já fiz aqui programas então, com terapias de adolescentes que simplesmente eles não conseguem viver sem um celular, sem um jogo, sem um game. E compromete a formação psicológica, ele não consegue, social, ele deixa de comer, isso. ele deixa de conviver, ele não sai do quarto mais, então, entra uma depressão profunda. E não é a educação que vai tirar ele Sim, né? Desse círculo vicioso? Então, não tem jeito, né? A gente tem que ter uma consciência maior, né? Debater sem agredir, sem ofender, não é verdade? Eu acho que esse é o caminho para o Brasil e para o mundo. Política se faz com ideias, né? Com argumentos, com conhecimento, com fundamentação. E somos um povo muito criativo. Eu acho que o Brasil é o país mais criativo do mundo, né? Eu tive muitas conversas, né, com o pessoal com editores, né, são quase 3 anos, então tenho conversado com muita gente. E muitos falam isso, né, principalmente na área de história em quadrinhos, né, desenho animado. Muitos falam que o grande capital brasileiro é a criatividade, né? Grandes grupos de história em quadrinhos, por exemplo, que contratam, nos Estados Unidos principalmente, contratam brasileiros por causa disso. Por causa dessa criatividade, dessa genialidade que a gente tem, né? E é verdade mesmo. É verdade. Agora, o brasileiro é muito criativo. Sim, os 50 anos do tricampeonato da Copa de 70, né, que foi celebrado recentemente, aquilo é unidade nacional, né? Aquele sentimento de alegria, de unidade, de orgulho de ser brasileiro. A gente precisa ressuscitar, a gente precisa encontrar uma forma de ressuscitar isso. O senhor acha que a intolerância política também exemplifica aí a falta de educação que nós temos? Eu acho que a intolerância, que é outro assunto que eu gosto muito, que é a psicologia, a psicanálise, né? Sigmund Freud, principalmente. Eu acho que a questão é o inconsciente, né? Eu acho que é o impulso inconsciente, é a ansiedade, né? E isso tem que ser superado com a conscientização, a capacitação. Política se faz com argumentos, se faz com ideias, e para isso é preciso estudar, né? É preciso ler, é preciso se capacitar, é preciso ter conhecimento. Eu acho que tudo, né, essa entre aspas, irracionalidade que a gente vê no debate nacional, no debate político, é um pouco fruto disso, né? Acho que a gente tem que ter uma fundamentação mais científica, mais tecnológica, mais filosófica, né? Pô, sou suspeito para falar que eu sou professor, na verdade. Mas é o caminho, né? É estudar, não tem outro. É isso que eu quero deixar muito claro. Não tem outro caminho, né? E o povo sofre, a classe política sofre, os empresários sofrem, né? Vendo seus negócios muitas vezes fracassando, né? E muitas vezes por causa disso vira uma guerra, né? Uma guerra num nível tão ofensivo, de detalhes pessoais. E vamos debater ideias, vamos retomar aquela unidade da Copa de 70, né? Eu acho que 50 anos, sabe, ali tem, né, o talento, ali tem a força, a alegria, a união. Por que não? Né? Agora, até nesse âmbito que a gente está dizendo, social política, a conectividade extrema, ela, aliada à inteligência artificial, né, que existe hoje, os mecanismos, como disse, um celular, ela pode criar estruturas autoritárias, né? Sim, tem um grande pesquisador que, inclusive, até escreveu numa das aulas, o Yuval Harari, né? Ele fala isso, a ditadura digital, acho que ele chama, né? Então na China, por exemplo, você monitora tudo, né? No decorrer da pandemia, lá em Wuhan, por exemplo,
de você tocar o seu celular, o governo chinês já sabia a temperatura da sua mão e com isso já conseguia saber se você estava infectado ou não. Né? É nesse nível o negócio, entendeu? É a ditadura digital. Você usar, né? E esse é o lado ruim, só que voltamos ao Papa Francisco. Tentaram usar a questão do deslocamento, né, do celular da pessoa. Monitoramento da pessoa, sabendo onde ela está. Não sei o que lá. Geolocalização. Geolocalizador. Mas voltamos ao Papa Francisco, né? Se nós decidirmos por esse caminho, não teremos mundo para viver. E aí não tem o que rastrear, não é verdade? Essa é a grande questão, né? O ser humano precisa aprender a ser cada vez mais ser humano, pura e simplesmente. E no sistema, assim, em vista tecnológico, os pontos vulneráveis e riscos sistêmicos que podemos sofrer diante de tudo isso? A dependência, eu acho que é o pior, né? Você mesmo comentou os adolescentes, mães que não amamentam os filhos por causa de celular. A questão da pornografia, esses dias eu vi um artigo falando sobre isso, sabe? A pornografia na internet já é chamada até como adicção. E adicção é um termo técnico para a dependência crônica de droga, né? Adicção. Então já se fala, sabe? Então tudo isso, né, não tem jeito. Eu comentei do Sigmund Freud, né? São impulsos inconscientes que só conseguem ser superados com um amplo trabalho de conscientização. A gente tem que ter uma consciência maior, entendeu? Acho que essa é a grande mensagem. Esse é o grande foco do meu trabalho, né? E a minha grande mensagem como professor, como produtor de conteúdos, né? Futuramente como escritor, artigos, etc. Precisamos criar no mundo, e não sou o único que fala isso naturalmente, a questão da expansão da consciência é um tema muito, né, abordado, tanto na parte psicológica e às vezes ela cai até um pouco na espiritualidade também, né? Sim, lógico. Porque consciência no fundo é o todo, né? É o todo. E o ser humano é um todo. E o ser humano é um todo. É espiritual, mas tem um humano. E a consciência está dentro dele, pronta para ser despertada, né? Então, você comentou o caos político, né? Essa guerra ideológica no nível da ofensa, tudo isso são manifestações do inconsciente, eu acho, na minha opinião. Sim. Né? Até do ponto de vista, o senhor falou aí da questão do meio ambiente, né? Sim. Nós temos essa questão aqui da eletricidade, né? Que é uma dependência, nós temos. E aí? Sim, nós estamos explorando demais esse meio ambiente para obter eletricidade, não trabalhamos nisso corretamente. Tem um documentário, né, que eu vi uma vez no YouTube que porque fala... isso, o sistema tecnológico precisa da eletricidade. Depende totalmente. Totalmente, que esse documentário fala isso. O século XXI é totalmente escravo da tomada. Se tirarmos o século XXI da tomada, os especialistas dizem que acho que em questão de 5, 10 anos, nós voltaríamos ao nível da Idade Média. Imagina. Que paradoxo, que o senhor tá falando, né? Eu estou rindo porque quando vocês viajam, gente, se tiver a oportunidade de viajar, a primeira coisa que as pessoas falam no aeroporto, não tem uma tomada para eu carregar meu celular, para carregar meu tablet? A primeira coisa que se ouve em qualquer lugar desse mundo... símbolo, né? É o símbolo da nossa civilização. Não tem uma tomada para eu carregar meu celular, meu tablet. É exatamente isso. E os pesquisadores provam isso cientificamente, que em questão de 5, 10 anos, nós regrediríamos para o nível da Idade Média. Só que na Idade Média tinha quantos milhões de pessoas? Hoje são quase 8 bilhões, entendeu? Então, é o paradoxo. Por isso que eu falo. É paradoxal essa minha mensagem, mas eu acredito nisso. 8 bilhões, imagina o consumo de energia no mundo. Água, né? Medicamento, comida, e aí? Né? E aí? Então, por isso que eu falo, o único caminho é nos tornarmos cada vez mais humanos. É o único caminho. Bom, esse é o Programa Nacional, Ação Nacional, que vai para um rápido intervalo e volta já.